Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula voltada para o tema aqui de direito administrativo, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Vai bater um papo aqui em relação à matéria de direito administrativo, o que veio cobrando na parte de direito administrativo, quais são as minhas apostas para essa prova relacionada ao direito administrativo, com foco total aí na PCPE, certo? Para você que vai fazer aí a Polícia Civil de Pernambuco, você não pode perder de jeito nenhum as informações dessa aula, tá? Por quê, professor? Porque a gente vai fazer aqui o batendo pós-edital de direito administrativo da PCPE. E como que vai ser o formato deste batendo pós-edital? Eu irei mostrar para você os principais assuntos relacionados à Polícia Civil de Pernambuco, certo? E logo depois eu irei fazer algumas considerações, tá? Vou falar de algumas informações que eu considero importantíssimo para a sua prova. Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer aquela corrente do bem. Professor, que corrente do bem? Muito simples, ó. Eu quero que você primeiro deixe o like nesse vídeo, tá? Se você não deixou ainda, eu quero que você clique aí no sinalzinho de legal, tá? Deixa o like aí nesse vídeo, beleza? Deixa o gostei aí e compartilhe essa live com mais pessoas, tá? Para que várias e várias outras pessoas consigam aí, né, ter acesso também às informações que eu vou trazer para cá, certo? Ó, povo, o que a gente vai trabalhar? De uma forma bem simples, tá? A gente vai, eu vou mostrar para você o que está no seu edital, o que você tem no edital, tá? O que tem possibilidade de cair na sua prova e depois eu vou apostar em um assunto aqui que é importantíssimo para você e que você não pode perder informação de jeito nenhum, beleza? Tranquilo? Então, sem muito papo, tá? Sem muito papo. Como vocês já me conhecem, aqui é pouco papo e muita aula, tá? Para você que não me segue aí nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos, certo? Que é este que vos fala e vamos quebrar tudo aqui nesse batendo pós-edital voltado para o tema de direito administrativo, certo? Primeira coisa que você precisa saber, o direito administrativo ele não é coisa de outro mundo, tá? Mas você tem que ter uma lógica para estudar o direito administrativo. Para você que nunca viu direito administrativo na sua vida, não vai, escuta o que eu tô falando, tá? Não vai adiantar você pegar ali, começar ali por atos administrativos. Não vai adiantar você começar ali por lei de improbidade, não vai adiantar você começar ali por lei de licitações, você tem que ir montando a sua base, você tem que ir formando a sua base. Professor, e como que eu formo a minha base? Através de um estudo cronológico. Professor, como assim estudo cronológico? É isso aí, tá, pessoal? Eu tenho que ter uma ordem para estudar o direito administrativo. Eu tenho que começar ali com aquele regime jurídico administrativo, depois eu vou para a parte conceitual do direito administrativo, onde eu estudo as fontes do direito administrativo e sistemas do direito administrativo, tá? Logo depois a gente entra naquela parte de princípios. A partir daí é onde começa a brincadeira. Depois que eu estudo os princípios, tá? A gente passa para um assunto que a sua banca ama, certo? Que é a organização administrativa. E a gente vai falar um pouquinho dela hoje, tá? Mas antes de tudo, tá? Você tem que entender que o direito administrativo, para ser compreendido, ele tem uma lógica de estudo, ele tem uma ordem a ser seguida, beleza? Professor, entendi essa situação. Agora me mostre o que é que caiu no meu edital, o que pode cair na minha prova. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Trabalhar as informações, deixa eu só organizar aqui para a gente conseguir ficar jogando um materialzinho na tela, só um minutinho, tá? É daquele jeito aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Bora lá, ó. Só para me ficar jogando aqui um materialzinho na tela para vocês. Show. Beleza, agora sim, bora lá. Acompanhem comigo aí as nossas informações referentes, certo? Ó, a este critério, né, do edital da PCPE, o que caiu nesse edital. Vem comigo, ó. Vamos para as noções de direito administrativo. O que caiu, professor, para mim? O que é que eu tenho que saber? Vem comigo, ó. Primeiro ponto, Estado, governo e administração pública. Aqui, pessoal,
É um ponto que a CESP ela não gosta tanto de cobrar não, tá? Mas quando ela cobra, muita gente acaba errando. E eu tenho que entender as diferenciações em relação ao Estado, governo e a tal administração pública, certo? De novo, a CESP ela não é uma das pessoas que mais cobram o tema voltado aí pro direito administrativo envolvendo aí essa situação de Estado, governo e administração pública, não. Mas quando cai, acaba derrubando muita gente. Por quê, professor? Porque é uma situação teórica, tá, pessoal? Ela é bem conceitual, é bem introdutória. E você tem que entender as diferenciações. Você tem que saber o que é Estado, você tem que saber o que é governo, você tem que saber o que é administração pública. E a banca ela vai tentar te confundir em relação a isso, tá? Agora preste atenção, vou repetir, tá? Não cai tanto. Não é porque não cai tanto que você não tem que ter atenção, você tem que ter atenção. Porque vai que na sua prova caia, lembra que eu falei? Não cai tanto, mas quando cai derruba muita gente, você tem que estar preparado para isso, certo? Vem comigo aqui, ó. Aí entra o segundo ponto, né? Direito administrativo. Professor, como assim direito administrativo? Bora lá. Aqui a banca ela não foi clara no que ela quer cobrar, tá? Mas obviamente que a gente tem que entender que aqui é o conceito de direito administrativo. É a introdução de direito administrativo. Introdução. Aí olha os pontos, ó. Porque se você for reparar, ela traz o regime jurídico administrativo aqui no ponto 5, ó. Certo? E também traz o conceito do regime jurídico administrativo. Beleza? Professor, como assim? Vamos lá, ó. Para você entender, o direito administrativo ele tem um conceito, o regime jurídico administrativo ele tem outro conceito. Entenda assim, ó. O direito administrativo é um ramo do direito público, tá? Que tem interface com outros direitos, que adota o sistema do não contencioso administrativo, sendo considerado um direito não codificado. Por que ele é não codificado? Porque eu preciso buscar as informações que eu tenho dúvidas em relação ao direito administrativo em fontes do direito, tá? Que é onde a gente estuda as tais fontes primárias e fontes secundárias do direito administrativo. Isso é conceito de direito administrativo. Vou até repetir, tá? É um conceito trazido tanto pelo José de Carvalho, quanto pelo Eli Lopes Meirelles, quanto pela Maria Silva Zanelli de Pietro, tá? É um compilado de informações, de conceitos, de pensamentos. Lembra do que eu falei? Direito administrativo ele não é codificado, então não tem um código de direito administrativo. Eu tenho que buscar informações nas fontes. Essa fonte que eu estou citando para você aqui é a doutrina. Acabei de citar o nome de 3 doutrinadores para vocês que influenciaram no conceito do direito administrativo. Vou repetir o conceito. Direito administrativo é um ramo do direito público baseado em um conjunto de regras e de princípios. Vou repetir. Direito administrativo é um ramo do direito público baseado em um conjunto de regras e de princípios que tem interfaces com outros direitos, tá? Tem interfaces aí com outros direitos, beleza? Que adota o sistema do não contencioso administrativo. Olha que interessante, ó. Adota o sistema do não contencioso administrativo. E é um direito não codificado, porque eu tenho que buscar informações nas fontes. Isso é conceito de direito administrativo. Professor, e o que seria o tal regime jurídico administrativo? Regime jurídico administrativo, quando a gente pega a palavrinha regime, a gente já entende que está baseado em uma disciplina. Aqui é um conjunto de prerrogativas e sujeições. Você já percebeu que tem uma certa mudança do conceito do regime jurídico administrativo para o conceito de direito administrativo? E a sua banca, ela ama fazer essa troca, tá? E é por isso que a gente tem que entender como é que funciona essas informações aqui, certo? São conceitos diferentes, tá? São conceitos diferentes, belezinha? Bora lá. Continuando aqui, ó. Ato administrativo... Aqui não tem segredo, tá? Agora tem um detalhe. Os pontos fortes em relação ao ato administrativo é o seu conceito, é a sua classificação e, sem sombra de dúvidas, as espécies de atos administrativos. Espécies. E em toda prova tem também a extinção dos atos administrativos. A sua extinção. Professor, então, pode cair tudo isso em relação a atos administrativos? Pode. Você percebe que a banca ela não foi incisiva ali, né? Ela não disse o que ela queria que você estudasse. Então, você tem que estudar o quê, professor? Tudo, tá? Você tem que estudar tudo. Presta atenção, certo? Ó, olha outro ponto aí, ó.
Poderes da administração pública. Aí aqui a banca especificou. Ela quer que você estude. Olha isso, ó. Ela trouxe o tópico principal, ó. Poderes da administração, e ela especificou quais são os poderes que ela quer que você estude. Ela quer que você estude o poder hierárquico, ela quer que você estude o disciplinar, ela quer que você estude o regulamentar, ela quer que você estude o de polícia. E claro, né, que você entenda o uso e o abuso do poder. Tá? Então aqui ela foi bem incisiva, tá? Ela disse para você o que ela queria que você estudasse, certo? Então eu não vou pegar todos os poderes propriamente ditos e estudar, não. Eu vou estudar esses que ela citou dentro do edital, tá? Importante que você saiba isso para que você não esteja estudando algo sem necessidade, beleza? Professor, o que mais? O que mais que eu tenho que saber? Bora lá, ó. Princípios expressos. Aqui não tem conversa. Você precisa saber. Você precisa saber, ó. Princípios expressos e implícitos. No mínimo, isso aqui você precisa saber. Porque os implícitos, pessoal, pode ser qualquer coisa, tá? Eu posso ter ali como implícito motivação, finalidade, eu posso ter como implícito tutela administrativa, autotutela administrativa, eu posso ter como princípios implícitos, inclusive, a vinculação ao instrumento convocatório, que a gente estuda dentro de licitações, tá? Então, para o direito administrativo, qualquer princípio do direito administrativo, independentemente do tópico que cai esse princípio, se não estiver dentro dos princípios constitucionais expressos que estão escritos no bojo da Constituição, que é o famoso LIMP, tá? São considerados princípios implícitos. Então, pessoal, no mínimo, os expressos você precisa saber, tá? Muito difícil a gente ver uma prova de direito administrativo da sua banca que ela não traga aí os princípios expressos. Beleza? Responsabilidade civil do Estado. Aqui, pessoal, sem sombra de dúvidas. Você precisa saber aquela situação introdutória, tá? Aquela parte voltada para, sei lá, um servidor está dirigindo uma viatura e bate no carro de um particular, causando dano particular. Quem é que vai ressarcir esse particular? Né? É o servidor que bateu? É o Estado que vai ressarcir? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do servidor? É objetiva? É subjetiva? Isso você precisa saber, tá? A parte introdutória, mas sem sombra de dúvidas. As teorias são muito importantes, tá? Então, introdução da responsabilidade civil, introdução e as teorias. As teorias. Beleza? Tranquilo? Serviços públicos. Outro tema importantíssimo. Agora, eu vou falar um campeão de questões cobradas na sua prova, relacionada à sua banca, na matéria de direito administrativo, sem sombra de dúvidas. Organização administrativa. Olhe para cá, olhe para cá. Organização administrativa. Principalmente esse tópico aqui, ó, centralização, descentralização, concentração e desconcentração. É muito difícil eu ter na minha prova de direito administrativo que caia direito administrativo, que tenha no edital organização administrativa, que não venha uma questão sobre centralização, descentralização, concentração, desconcentração. Isso despenca em prova. E claro, a diferença dos entes da administração indireta, que também está no seu edital. Ó. Olhe para cá. Administração direta e indireta. Eu considero aqui, ó, este tópico aqui, ó, do tópico 8 ao 8.2, o meu, vou até colocar aqui um asteriscozinho, ó. Este tópico aqui, ó, ele não cai em prova não, ele despenca. E você precisa saber, tá? Beleza? Tá aí dentro do top 3 das mais cobradas aí pela banca CESP, tá? Você tem que conhecer isso daqui. Tá? A gente vai falar disso já já. Professor, o que mais? Eu tenho que entender, tá? Também sobre o tal controle da administração. E a banca especificou o que é que você quer, o que ela quer que você entenda. Controle exercido pela administração pública e os tipos de controle, judicial e legislativo. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Primeiro ponto que você precisa saber.
A improbidade administrativa, olha isso, ó. A improbidade administrativa, a Lei 8429, ela sofreu algumas alterações por outra legislação do ano de 2021, certo? E você precisa entender que existem algumas alterações, como por exemplo, antigamente, né, a 8429 aceitava também condutas culposas dentro da Lei de Improbidade Administrativa. Hoje não. Com as alterações que tiveram em 2021, tá? A gente não aceita mais condutas culposas. Só vai praticar o crime de improbidade administrativa se a pessoa teve a intenção, se a pessoa agiu de forma dolosa, beleza? Já é uma informação que teve aí, né? Uma mudança que teve aí em relação à nova lei de 2021, que teve, né, aquelas alterações em relação ao 8429. Beleza? Processo administrativo 9784, né? A nossa lei do processo administrativo. Aqui é interessante o ponto 11, ó. Licitações e contratos administrativos. Por que é interessante isso daqui? Primeira coisa que você precisa saber. Quando eu falo em relação a esta licitação, existia uma lei antiga, não existia? Não existia uma lei antiga? Existia a Lei 8666, beleza? Ó, Lei 8666, certo? A Lei 8666, certo? Que trazia as informações referentes aí às licitações. O que eu preciso entender? Essa lei, já no início de 2024, certo? Ó, esta lei, ó, já no início de 2024, ela trouxe aí ela foi, no caso aí, né, revogada, certo? Se você abrir ela aí no site do Planalto, 8666, ela foi revogada, certo? Deu uma travadinha aqui na mesa, pessoal. Tô tentando organizar ela aqui. Só um minuto. Paciência. Tô tentando organizar aqui porque deu uma travadinha na mesa. Show, agora foi. Deixa eu ver. Agora foi. Beleza, ó, vamos lá. A 8666, pessoal, já no início de 2024, tá? Já no nosso iniciozinho de 2024, ela já ficou revogada. Se você abrir aí a 8666 no site do Planalto, você vai ver ela revogada, certo? Beleza? Professor, e qual é a que está vigente agora, tá? Primeiro, você risca a 8666 e você passa a estudar a Lei 14.133 de 2021. Lei 14.133 de 2021. Beleza? Você passa a estudar a Lei 14.133 de 2021. Essa lei já é a nossa lei atualizada. Beleza? E você precisa entender como é que funciona essas situações. Professor, o que mais que eu tenho que entender? Aqui está o top 1 em relação a questões cobradas da Sebrasp, tá? Agente público. Vou colocar mais um asterisco aqui no tópico 12. Por quê, professor? Porque o maior número de questões em relação à Sebrasp é agentes públicos. O maior número de cobranças de questões em relação à Sebrasp até hoje é agentes públicos, tá? No final aqui eu vou montar o top 5 para vocês. Aqueles 5 assuntos que não é para você ir para a sua prova de jeito nenhum sem saber. Por quê, professor? Porque a banca ela vai tentar inverter as informações e você precisa saber outro ponto. Se ela gosta de cobrar isso daí, tá? E ela segue uma lógica nas suas cobranças de prova, obviamente vai ter questões, esses 5 tópicos que eu vou colocar aqui na sua prova, tá? E você precisa entender esses pontos, tá? A pessoa só está dizendo que é para me estudar só esses pontos e esquecer o restante? Claro que não. Eu estou dizendo que você precisa estudar essas informações, tá? Beleza? Precisa estudar todo o edital, obviamente, certo? Mas é inadmissível que você vá para a sua prova sem saber os 5 pontos que eu vou colocar aqui para você, tá? Vou fazer um top 5 para você, beleza? Legislação pertinente, né, ao direito administrativo. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito administrativo, aí isso daí você não precisa se preocupar, porque isso a gente estuda dentro de todo tópico, tá? Todo tópico de direito administrativo que existem disposições constitucionais, tipo improbidade administrativa, por exemplo, a gente discute sobre estas informações, tá? E cargo, emprego e função pública, que também está diante aqui dos tópicos de agentes públicos.
Belezinha? Tranquilaço, professor? O senhor falou para mim que o senhor ia fazer um top 5 dos principais pontos que eu tenho que estudar para a minha prova de direito administrativo envolvendo aí esse edital. Sim, tá? E você precisa saber o que mais que a sua banca cobra. Professor, e o que mais que a minha banca cobra? O que vai ser o maior número de questões em relação à minha banca? Vem comigo aqui, ó, para a gente falar um pouquinho sobre estas informações. Vem comigo. A partir de agora, vou falar um pouquinho para vocês. Primeiro, eu vou construir para cá, né, um top 5, um top 5, tá? Daqueles tópicos mais importantes para vocês. Beleza, professor? E qual seria esse top 5? Primeiro, vamos lá. Ó. Vamos montar aqui os nossos principais tópicos. Vamos colocar, ó, 5 principais tópicos. 5 principais tópicos. Vamos lá trabalhar essas informações relacionadas aí aos 5 principais tópicos, tá? 5 principais tópicos, pessoal, relacionados ao direito administrativo para a banca CESP, tá? Vamos colocar aqui, ó. Sebrasp. Vamos lá, ó. Tópico 1. Esse aqui, primeiro lugar, tá? Em relação à cobrança de prova. Sem sombra de dúvidas, a CESP, seu maior número de questões são agentes públicos. Se você filtrar aí em qualquer site de questões, tá? Se você filtrar aí pelas provas, nós temos mais de 3.600 questões cobradas, tá? Nós temos aí, ó, mais de 3.600 questões só de agentes públicos, certo? Então, sem sombra de dúvidas, é o tópico mais importante, é aquele que você não pode ir para a sua prova sem saber de jeito nenhum. Outro ponto importantíssimo é esse aqui, ó. Aí aqui eu não preciso nem dizer que você tem que saber, tá? Porque a banca ela ama cobrar, que é o tópico de organização administrativa. É o tópico de organização administrativa. No tópico de organização administrativa, se você for pesquisar, nós temos mais de 1.800 questões. Só do tópico de organização administrativa. E essa organização administrativa envolve tudo, tá? A diferença da administração direta para indireta, a diferença dos entes da indireta, tá? O que eu tenho que estudar em relação aos tópicos, aos pontos, né? Aos tópicos, aos pontos referentes ali, por exemplo, a centralização, descentralização, concentração, desconcentração, tá? Tudo isso aí envolve a tal da organização administrativa, certo? Sem sombra de dúvidas. Terceiro lugar, professor, atos administrativos. O tal dos atos administrativos. Atos administrativos. Os atos administrativos, se você for pesquisar, nós temos mais de 1.400 questões cobradas, tá? Ó, mais de 1.400 questões. Então já dá para você perceber que fonte para resolver questão, de acordo com a sua banca, você vai ter. Olha a quantidade de questões, né? Nem com 1 ano de preparação você responderia essa grande quantidade de questões se tu fosse responder todas as questões de cada assunto, né? Então a gente tem muita questão para treinar, tá? A questão que é um ponto-chave para a sua preparação, que é importantíssimo para a sua preparação, certo? Ó, vem comigo aqui, ó. Bora lá. Em quarto, tá? Lembra que eu falei os 5 principais, né? Estamos no quarto principal tópico para a sua banca, serviços. Serviços públicos. Temos aí, ó, mais, né, de 1.100 questões cobradas.
1.100 questões cobradas sobre esse assunto. Certo? E em quinto lugar, nós temos aí, ó, a improbidade administrativa. Improbidade administrativa com mais de 1.000 questões cobradas sobre o assunto. Você tem alguma dúvida que o ponto mais importante, aquele que você não pode ir para a sua prova sem saber, é esse de agentes públicos? Você tem alguma dúvida em relação a isso? Tem como você ter dúvidas em relação a esse ponto? Claro que não, né? É exatamente por isso que eu vou falar um pouquinho sobre os agentes públicos, tá? Que é um tema que cai pra caramba, que despenca pra caramba, tá? Que é o ponto da sua prova que mais é cobrado pela sua banca, beleza? Agentes públicos é o ponto do seu edital que é mais cobrado pela sua banca e a gente tem que conhecer, beleza? Então, vem comigo agora pra gente falar um pouquinho sobre esses tais agentes públicos, tá? Professor, é importante que eu saiba, vamos lá, pra gente falar um pouquinho sobre esses tais agentes públicos. Professor, é importante que eu saiba os pontos chaves referentes aos agentes públicos? Com certeza, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que entender o que é agente público, tá? O que eu posso considerar como agente público, beleza? Então vem comigo aqui, ó, vem comigo para a gente já trabalhar essa informação. Eu tenho que saber, primeiro, o que é agente público. O que eu posso considerar como agente público, certo? Ó, presta atenção. Tópico importantíssimo para a sua prova, tá? A gente tem mais de 3.600 questões cobradas pela sua banca em relação a essa prova. De todos os temas do direito administrativo, esse tópico é o que mais tem questões cobradas. Isso aqui você precisa saber. Primeiro, o que é agente público? De acordo com o meu direito administrativo, tá? Agente público, pessoal, olha, é um agente, é uma pessoa, certo? Beleza? Ó, é um agente, é uma pessoa. Se é um agente, se é uma pessoa, obviamente eu tenho que saber que é uma pessoa física. Então vem comigo, ó. Obviamente a gente vai ter que saber que é uma pessoa física. Ah, deixa eu falar logo um negócio para você, tá? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender como é que funciona o ponto, o tópico relacionado a essa figura, certo? Só um minutinho. Deixa eu ajeitar aqui de novo, deu uma travadinha. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Show. Pessoal, como tá dando um pequeno bug aqui na caneta. Show. Agora sim. Agora apareceu a caneta. Bora lá. Ó, importante que você saiba, tá, pessoal? Uma coisa importante que você saiba em relação a agente público. Agente público é uma pessoa física, certo? Esta pessoa física, vamos tentar colocar aqui, tá? Se a caneta ajudar a gente coloca, né? Vamos lá. Aqui. Agente público, pessoal, é uma pessoa física. Olha isso. É uma pessoa física. Anote porque isso cai em prova, tá? Essas diferenças são importantíssimas. É uma pessoa física, é toda e qualquer pessoa física que exerça presta atenção, é toda e qualquer pessoa física que exerça cargo, emprego ou função pública. Que exerça cargo, emprego ou função pública. Cargo, emprego ou função pública. Que exerça aí, ó, cargo, emprego ou função pública.
Beleza, professor? Mas vai exercer esse cargo, esse emprego e essa função pública por meio de quê? Aí é que é interessante, tá? Porque o que liga esse agente público aí com a administração pública, por exemplo, o que liga o agente público com o exercício do seu cargo, do seu emprego, da sua função, por exemplo, é o que a gente chama de nomeação, eleição, designação. Porque tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, esse exercício é feito por meio, pega o bizu, ó, é feito por meio de nomeação, é feito por meio de nomeação, é feito por meio de eleição, é feito por meio de designação. É feito por meio de eleição, é feito por meio de designação, tá? Ou qualquer outra forma, ou qualquer outro vínculo. Ou qualquer outra forma, ou vínculo, Beleza? Então a gente tem aí essas informações, tá? Detalhe, isso daqui, pessoal, pode acontecer, a pessoa pode ser considerada agente público ainda que exerça suas funções de forma transitória ou sem remuneração. Ainda que exerça suas funções de forma transitória, ou sem remuneração. Professor, eu não consigo pensar em uma pessoa que trabalhe para a administração pública de graça, ou seja, sem remuneração. Quer um exemplo? O jurado do Tribunal do Júri, ele é considerado um agente honorífico, a gente vai falar disso já, tá? Ou seja, é a honra que ele tem de participar como jurado do Tribunal do Júri. Ele não está recebendo nada por aquilo dali, beleza? É um ponto que você tem que guardar. Outra informação que é importantíssimo, tá? Transitório, pessoal, você lembra de algo temporário, tá? Vamos lá, ó. Imagine aí um agente censitário e censitário do IBGE, tá? Eu não preciso fazer o censo todos os dias do ano, tá? Durante 4, 5, 6 anos. Não, a gente tem um período para acontecer aquilo dali, não tem? Então eu posso sim fazer um PSS, um processo seletivo simplificado para agente censitário, por exemplo, para conseguir trazer para a administração pública servidores temporários, tá? É aí que tá as confusões que a sua banca gosta de fazer, que é um ponto chave que a Banca CESP ela ama fazer, ela ama trabalhar no tópico de agentes públicos. Ela gosta de confundir os tipos de agentes, tá? O que é agente público, o que não é agente público, ela ama fazer essa confusão aqui. E a gente precisa entender. Vamos lá, fazer as diferenciações referentes ao tal agente público. Vamos tentar entender aqui o que é considerado, ó, agentes públicos. Professor, eu já vi outra divisão diferente desta daí que o senhor está colocando. Beleza, existe realmente outros pensamentos de como que eu divido esses agentes públicos, mas se você for perceber, é a mesma coisa, tá? Eu utilizo essa aqui para você porque é o que a Banca CESP utiliza. É a divisão que a Banca CESP utiliza, tá? Tem divisões aí que coloca agente político, aí traz agente, o funcionário público de fato, traz o servidor público, tá? Aí traz ali agentes credenciados, não coloca o nome particular em colaboração, tá? Mas calma, porque é a mesma coisa, eles só meio que dividem as informações. É tipo um pensamento diferente para essa divisão, tá? Mas eu vou adotar esse tipo de divisão aqui que eu vou colocar para você agora, porque é o que a Banca CESP utiliza, certo? Professor, qual é o pensamento, qual é a divisão que a Banca CESP utiliza aí? Coloque para mim levar para minha prova. Coloco, ó, presta atenção.
o pensamento que a CESP utiliza em relação à divisão dos agentes públicos? Opa! Vamos lá, ó. O pensamento que a CESP utiliza em relação à divisão dos agentes públicos é agentes políticos, agentes políticos, certo? Ela traz como divisão também, ó. Ela traz como divisão também servidores públicos, Lembrando que com essa divisão adotada pela CESP, os servidores públicos, eles vão se dividir em mais 3 subcategorias. Tá? Ó, eles irão se dividir em mais 3 subcategorias. Professor, que subcategorias são essas? Nós temos os servidores públicos estatutários, nós temos os servidores públicos empregados públicos, também chamado de seletistas. A gente vai falar disso ainda, tá? E temos os servidores públicos chamados de temporários. Beleza? Professor, o que mais? Aí vem um nome, né, que a CESP utiliza para tratar de alguns agentes públicos que são os chamados particulares em colaboração. Chamados particulares em colaboração. Me conte, professor, quem são aí os particulares em colaboração? Como particulares em colaboração, vamos pensar também em 3 nomes. Quais são, professor, os meus particulares? A gente divide em agentes honoríficos, aí você lembra daquela situação de honra que a gente acabou de falar, deu até o exemplo do jurado do tribunal do júri, tá? Ó, agentes honoríficos, temos os delegatários, aqueles que têm delegados a eles as prestações de serviços públicos, tá? Os delegatários, e os credenciados, olha o nome, credenciados. Eles são credenciados para representar a administração pública em alguma situação, beleza? Então vem comigo, ó. A gente tem aí essa divisão, essas subcategorias. A banca ela vai tentar te confundir em relação a isso, você não pode perder, certo? Primeiro ponto importante, primeiro ponto-chave. Sem sombra de dúvidas, o que mais cai em prova é a divisão relacionada aos servidores públicos, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai trabalhar uma divisãozinha rápida em relação a esses servidores públicos. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos tais agentes políticos? Vamos trabalhar um pouquinho aqui informações referentes aos agentes políticos, suas características principais. Tá, ó. Isso aqui você precisa saber, tá? Ó. Suas características principais. Os agentes políticos são o mais alto escalão do poder público. Os agentes políticos, ó. Olha as suas características. Mais alto escalão do poder público. Mais alto escalão do poder público. Professor, como que eu vou decorar isso? Você vai lembrar, olha o nome, agente político. Se é agente político, eu estou falando de políticos. Tu acha que o político tem ou não tem influência? Tem, né? Então é o mais alto escalão do poder público. O que mais, professor, que eu tenho que saber? Vem comigo, ó. Além dessas situações de agentes políticos, eu tenho que entender, sendo o mais alto escalão, eu tenho que entender que esses agentes políticos, as suas competências são auridas da Constituição Federal. Eu tenho competências que venham
da Constituição Federal. Beleza? Eu tenho que entender isso daqui. E existem alguns exemplos de agentes, tá? E aí que eu tenho que guardar também mais algumas informações. Professor, como assim? Vamos lá, trabalhar os tais exemplos de agentes políticos. Eu tenho como exemplos de agentes políticos os chefes do executivo. Eu tenho como exemplo aí, ó, os chefes do executivo. Olha isso, de cima para baixo, pega o bizu, chefes do executivo. Obviamente eu tenho quem? Aqui nos chefes do executivo eu tenho presidente da República. Tá, ó. Eu vou ter aqui o prefeito, eu vou ter o governador. Eu vou ter o prefeito. Agora uma coisa que todo mundo acaba esquecendo, tá? Eu também tenho como chefe, aqui, né, como sendo considerado um agente político, os seus auxiliares imediatos desses chefes do executivo, auxiliares imediatos dos chefes do executivo. Quem são os auxiliares imediatos, professor? Aí tu vai lembrar dos dois, né, ó, ministro de Estado, ministro de Estado, quando eu falo em relação ao tal presidente da República, beleza? Eu tenho também secretário do Estado municipal. Secretário do Estado, o secretário de Estado, ou municipal. Beleza? Tranquilaço? Professor, o que mais? Os membros do Legislativo. Não dá para esquecer deles, né? Ó. Membros do Legislativo. Legislativo. Os membros do Legislativo. Senador, deputado e vereador. Senador, deputado, vereador. Aí aqui o que eu vou falar para você agora, pessoal, já é uma visão doutrinária, tá? Perdão, já é uma visão jurisprudencial, tá? Porque é um pensamento tido por quem, professor? É um pensamento tido pelo STF, tá? O STF, ele considera como agentes políticos também, ele considera também como agentes políticos os membros do Ministério Público, os membros do Ministério Público, e também, ó, os membros da magistratura. Os membros da magistratura. Vou te dar um tempinho para tirar um print dessa tela aí, porque isso daí despenca em prova. 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou, se não printou, printa depois. Ó, depois que eu entendi, pessoal, como que funciona a divisão relacionada a esses agentes políticos, tá? A gente tem que falar das divisões referentes aos servidores públicos, tá? Porque quando vem em prova derruba muita gente, porque realmente faz muita confusão ali. Tem muita coisa ali que deixa a pessoa confusa, tá? Vem comigo aqui, ó, pra gente falar um pouquinho sobre esses tais servidores públicos, tá? Vamos trabalhar agora os tais servidores públicos. Bora lá. Trabalhar agora os tais servidores públicos. Bora lá. Os servidores públicos, pessoal, de uma forma bem simples, tá? A gente vai dividir eles em 3. Servidor estatutário, servidor estatutário, aí o nome já ajuda. Por quê, professor? Porque se o servidor ele é estatutário, eu tenho que saber, primeiro, qual é o vínculo que esse servidor tem com a administração pública. Tá? Ó, qual é o seu vínculo com a administração?
Como assim vínculo, professor? O que liga o servidor com a administração pública? Anote, o vínculo do servidor estatutário, o nome já está dizendo, ó, é o estatuto. É o estatuto. Beleza, é o estatuto. Professor, e esse servidor ele vai ser titular de quê? Ele será titular, ele não é servidor? Então ele será titular de um cargo público. Cargo público. Aí eu quero que você me responda aí de casa, tá? Me responda aí de casa você, ó. É você mesmo, é você que está me assistindo. Me responde aí, ó. Professor, então quer dizer que um servidor público estatutário é aquele servidor que ele vai passar, presta atenção no que eu tô falando, tá? É aquele servidor que ele vai ter que passar por um concurso público, que ele vai passar por um estágio probatório e depois ele alcança a estabilidade, é isso mesmo? Já que ele é titular de um cargo público, professor, sim ou não? Não, calma, depende. Tá, professor, mas depende de quê? O professor estava certo disso. Então eu aprendi errado a minha vida toda. Não, você não aprendeu errado. Só que a pergunta que eu fiz, do jeito que eu fiz a pergunta, pode ser a forma que a banca vai fazer na sua prova. Presta atenção, ó. Acompanhe comigo, acompanhe. Se eu estou falando em relação a cargo público, existem dois tipos de cargos públicos. Ou eu tenho um cargo público chamado de cargo público efetivo, ou eu tenho um cargo público em comissão. É aqui que está a pegadinha. Nem sempre um servidor com cargo público, ele vai passar por concurso, tá? Ele vai passar por um estágio probatório. O efetivo, sim, ele passa por concurso, ele passa por um estágio probatório. Se der tudo certo, ele alcança a tal da estabilidade. Agora, um cargo em comissão. Um cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Livre nomeação, livre exoneração. Ou seja, ele não vai ter, pessoal, ó, ele não vai ter o concurso público, ele não vai fazer o servidor passar por estágio probatório, assim como o servidor não alcança estabilidade, certo? Então eu tenho essas diferenças que eu tenho que observar e que as bancas vão tentar te confundir, certo? Lembrando que esses servidores estatutários aqui, tá? Eles podem ser servidores da administração direta, podem ser servidores da administração direta, podem ser servidores das autarquias, podem ser servidores das fundações públicas, fundações públicas, beleza? Então, guarde essa informação. Bora lá. Segundo tipo de servidor, segunda subcategoria de servidor dessa nossa divisão, né? Os tais empregados públicos. Eu tenho também os tais empregados públicos. Os empregados públicos, a banca ela pode chamar também, ó, de servidores seletistas, empregados públicos ou seletistas. Aí, como eu falei, o nome já ajuda, né? Eles são seletistas por quê, professor? Porque eles são regidos por CLT, certo? Eles são regidos por CLT. Então, se você guardar a informação, eu tenho aqui os empregados públicos, tá? Empregado público, ele vai ser somente para aqueles servidores das empresas públicas e das sociedades de economia mista, beleza? Aqui eu tenho que fazer as mesmas perguntas. Professor, quais perguntas? Bora lá. Qual é o vínculo que esse empregado público tem com a administração? E o que ele é titular? Do que ele é titular? Beleza? Então,
qual é o vínculo que esse empregado público tem com a administração e do que ele vai ser titular. Beleza? Tranquilaço? Então vai guardando essas informações aí. Por quê, professor? Porque a banca vai tentar te confundir. Professor, então me conte, qual é o vínculo? Olha como o nome do servidor ele já ajuda. O vínculo aí, ó, empregado público, tá? Então o vínculo dele com a administração é um emprego público. Olha isso, ó. Olha, perdão. O vínculo é CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Ó, o vínculo é CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Professor, ele é titular de quê? Olha o nome. Se é empregado público, ele é titular de um emprego público. Ele é titular de um emprego público. Aí aqui você tem que entender. Ele é titular de um emprego público. Então ele passa por um concurso público? Passa. Ele vai passar aí por um concurso. Porém tem um detalhe, tá? Embora ele passe por um concurso público para exercer suas funções, não há estágio probatório. Se não tem estágio probatório, também não tem o quê? Não tem a estabilidade. Beleza? Então, esse aqui é o tal do empregado público. Sem esquecer do nosso terceiro ponto, ó, que são os temporários. Pega o bizu. Os temporários, pessoal, eu tenho eles, independentemente da situação, eu tenho eles na administração direta e indireta. Para que eu quero servidor temporário, professor? Me conto. O servidor temporário é aquela pessoa que vai atender, olha isso, o servidor temporário é aquela pessoa que vai atender a uma necessidade temporária. Necessidade temporária é aquela pessoa que irá atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. De excepcional interesse público. Certo? É aquela pessoa que vai atender ali uma situação de excepcional interesse público. Aí vamos lá fazer as mesmas perguntas. Qual o vínculo e o que essa pessoa é titular? Aí eu te pergunto, qual é o vínculo? O vínculo aí é estatuto ou é CLT? O que você me responde? Nenhum dos dois. Por quê, professor? Porque o vínculo aqui é um contrato. É um contrato. Professor, ele vai ser titular de quê? De um emprego público ou de um cargo público? Aí tu me responde o quê? Nenhum dos dois. Como assim, professor? É porque ele vai ser titular de uma função pública. Professor, e como que ele vai ser admitido? Esse servidor aqui, ó, ele é admitido por uma coisinha chamada de processo seletivo simplificado, o famoso PSS. Processo seletivo simplificado. O famoso PSS. Beleza? O que a banca vai fazer? Vai trocar essas três informações. Vou dar um tempinho para tirar um print dessa tela. Vou te dar um tempo para tirar um print dessa tela aí. Por quê, professor? Porque isso é importante e as bancas vão tentar te confundir, certo? As bancas vão tentar te confundir. Eu não quero que isso aconteça. Belezinha? Tranquilaço? Professor, o senhor já me falou dos agentes políticos, o senhor já me falou dos servidores públicos, tá faltando só me falar dos particulares em colaboração. Perfeito. Pois vamos falar desses particulares em colaboração? Vamos falar para nunca mais você errar a questão em prova, caso a banca traga estas informações. Agora, iremos falar dos tais
particulares em colaboração. Certo? Ó, vamos lá trabalhar as informações em relação aos tais particulares em colaboração. Assim como os servidores públicos, nessa nossa divisão, os particulares em colaboração ele tem mais 3 subcategorias, não tem? Então vamos lá, ó, vem comigo. Eu tenho a primeira subcategoria, que é o chamado agente honorífico. Agente honorífico, que é o chamado agente honorífico, tá? Ó, pessoal, tome nota, tá? Tudo que eu falei aqui para você, eu espero que você esteja anotando, porque isso despenca em prova, beleza? Agente honorífico, tu lembra assim, ó, é aquilo que gera honra para o indivíduo. É aquilo que gera honra para o indivíduo, certo? Aqui a gente vai ter uma função pública especial. Aqui a gente vai ter uma função pública especial. A pessoa que vai exercer uma função pública especial. Certo? Se é uma função pública especial, você tem que lembrar que para os agentes honoríficos, esta função pública especial, ela é de natureza transitória, ou seja, temporária. Ela é de natureza transitória. Ela é de natureza transitória, certo? E ela é, ó, não remunerada. Não remunerada. Beleza? É de natureza transitória ou não remunerada. Só que tem um detalhe, para fins penais, para o fumo, preste atenção, para fins penais, pega o bizu, para fins penais são equiparados a funcionários públicos. São equiparados a funcionários públicos. A funcionários públicos. Beleza? Professor, o que mais? Nós temos os delegatários. Pega o bizu. Nós temos os delegatários. Bora lá. Nós temos aí os tais delegatários, tá? Olha isso. Se são delegatários de serviços públicos, eu tenho que entender que aqui vai ser um particular, certo? E este particular, ele vai explorar um serviço público. Explorar um serviço público. Certo? Ele vai aí explorar um serviço público. Sem esquecer, por último aqui, para a gente encerrar a nossa aulinha, ó, sem esquecer dos credenciados. O nome já ajuda, ó. Credenciados. O nome já ajuda, ó. Os credenciados. Aqueles particulares que irão praticar um ato para representar a administração mediante pagamento. Aquelas pessoas, aqueles particulares que irão praticar um ato, ou representar a administração mediante pagamento. Representar a administração mediante aí pagamento. E esses são os nossos particulares em colaboração. Tira o print aí, vou te dar 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa.
depois. Ó, depois de eu entender o que mais cai aí, né, em relação à parte do direito administrativo, ainda fiz aqui trouxe aqui uma aposta em relação ao assunto mais cobrado da sua prova, tá? Da sua banca, perdão, o assunto mais cobrado da sua banca, que é o de agentes públicos, tá? A gente fez uma divisão incrível aqui dos agentes públicos e você não perdeu nenhuma informação, acredito eu, tá? Espero que você tenha anotado tudo, porque tudo que eu coloquei aqui não cai em prova não, despenque, que você tem que saber, principalmente essas diferenças, agentes políticos, servidores públicos, particulares em colaboração, tá? As suas subcategorias, tudo isso cai pra caramba. Ó, não sei se você percebeu, mas eu sempre gosto de trabalhar esses esquemas, eu sempre gosto de trabalhar esses mapas mentais, porque eu sei que você tem uma porrada de coisa para estudar ainda. É exatamente por isso que eu gosto de trabalhar essas informações para vocês por meio desses mapas mentais, tá? Porque eu tô aqui para facilitar a sua vida, porque se fosse para complicar eu nem vinha, beleza? Minha principal missão aqui é fazer você não se tornar especialista em direito administrativo. Professor, como assim? Exato. Não quero tornar você especialista em direito administrativo, quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. E olha o que eu falo, tá? Eu mudei minha vida através do concurso público e eu tenho certeza que você também vai mudar a sua, tá? Eu me chamo Gabriel Santos, sou seu professor de legislação extravagante, direitos humanos, direito administrativo, a gente vai se ver muito ainda, tá? Eu vou estar junto com você até depois da sua posse. Se você não me segue nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos, tá? Vou estar esperando por você, beleza? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que Deus abençoe a sua vida, até a nossa próxima aula, valeu e tchau, tchau!